Meus irmãos, permita-me compartilhar com você uma breve reflexão de uma grande lição que impactou meu coração hoje, na minha leitura devocional em Atos 12. Atos 12 vai falar que Herodes deflagrou uma violenta perseguição contra alguns irmãos da igreja, o que culminou no martírio de Tiago, irmão de João, ao fio da espada. E como Herodes percebeu que isto era uma atitude viável politicamente, pois agradou os judeus, ele perpetuou a perseguição. E essa perseguição chegou ao apóstolo Pedro. Como consequência, Pedro foi preso. E a atitude do apóstolo Pedro, que impactou muito meu coração, se encontra no versículo 6, que fala que antes de Pedro ser julgado, na noite, antes de Pedro ser julgado, ele dormia. Observe, essa noite poderia ser a última de Pedro e tinha uma possibilidade muito tangível, uma possibilidade muito real de ser a sua última noite, de ser um caminho para a sua morte, porque ele estava numa cadeia esperando o julgamento. Então a possibilidade real da morte não tirou o seu sono, ele dormia. E nós nos impactamos com aquelas atitudes de posicionamento, de confrontamento. Por exemplo, quando João e Pedro são confrontados pelo Sinédrio, eles falam: importa obedecer a Deus do que os homens. Todavia, entretanto, esta atitude ativa da passividade de Pedro em dormir demonstra uma verdade espiritual profunda de um coração que é tocado pela paz que há em Deus, apesar das circunstâncias e das vicissitudes da nossa existência, que são inerentes à nossa existência, porque existem circunstâncias que saem do nosso controle, que saem das rédeas de nossas mãos. Todavia, Pedro nos ensina que não precisamos perder noites de sono. Eu sei que é difícil, porque é difícil nosso coração se deleitar totalmente na providência de Deus. E Pedro nos ensina que descansar nas providências, no propósito do Senhor, guarda o nosso coração. Se é a última noite em direção ao martírio, Pedro dormiu. Mas se é uma noite de providência divina que não vai permitir ele passar pelo martírio, Pedro também dormiu. O que essas duas possibilidades nos ensinam? Que um coração cheio de fé é um coração cheio de paz, porque um coração cheio de paz é um coração que confia no Deus que está ativo no mundo, seja nos conduzindo por martírio, seja nos livrando dele. O que importa é que a vontade de Deus seja feita. E Pedro descansava nisso. Ele descansava nisso, tanto é que ele acorda e acha que é um sonho. Toda a fuga, toda a cena do anjo livrando da prisão, ele acha que é um sonho e de repente não é um sonho, é real. Pedro me ensina que um coração cheio de fé é um coração que, por mais que haja perseguição, conflito, circunstâncias desagradáveis, nós podemos dormir. Ele sabe que Herodes ordena a vida civil, mas é o Deus que ressuscitou, que está sentado no trono, é o Deus que governa o mundo. Descansemos na soberania de Deus. Nós podemos dormir. Tenha paz. Essa é uma lição que confronta muito nosso coração, mas pertinente e necessária. Pertinente e necessária. Que Deus cubra o nosso coração da graça de Cristo Jesus e nos ensine a ter paz em meio à tempestade e a regozijar a vida em meio à iminência da morte. Que Deus em Cristo nos abençoe.